Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, a esse retorno maravilhoso. Estávamos com saudade desse grupo tão querido de estudo, né, após uma parada para revitalizarmos as energias, né? Estamos retornando ao nosso curso do livro Libertação. Hoje teremos a nossa amiga Jane Moreira e nossa diretora e atual diretora de doutrina da nossa Associação Espírita Fraternal, que irá apresentar o capítulo 7 na harmonização da Cláudia, na prece inicial Eugênio e na prece final a Yara Baixo, que vai fazer a prece. Então, que a partir de agora nós possamos abrir a nossa mente, os nossos corações para absorver tudo que esse capítulo maravilhoso traz para dividir conosco, né? Cláudia, pode fazer a harmonização. Boa noite, peço licença para ficar com a câmera desligada. A harmonização vai ser Lourival Lopes, Sementes de Felicidade. A doença nasce de você. Pensamentos de insegurança, infelicidade, raiva, ambição e inveja ferem a sua mente, penetram na intimidade da alma e se manifestam no corpo. Viram doenças. Para manter a saúde permanente, deseje o bem aos outros, procure ver as boas qualidades que eles têm. Todos os dias, exalte a Deus e a natureza. Não pense em doenças. Achar-se integralmente são é dizer a Deus que é feliz. Um bom estudo para nós. Sim, sim. Pai de altíssima bondade, Jesus, mestre querido, espiritualidade bendita que inspira e orienta os trabalhos dessa casa e esse grupo de estudo. Gratidão. Gratidão por termos retornado, por estarmos juntos mais uma vez, com a intenção em nossos corações de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina querida. Que nossos estudos hoje serão inspirados pela nossa irmã Jane Moreira, possam ser de tremenda eficiência na nossa compreensão para o seu aproveitamento. Que a nossa irmã possa ser inspirada para que a palavra certa saia por sua boca e entre em nossos ouvidos, alimentando nossa razão e fazendo raízes em nosso coração. E assim, por estarmos agradecidos, fazemos toda a vontade de estarmos juntos com a maior da nossa atenção. Que assim seja, assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir às demais que feche os microfones para que nós possamos ficar atento à apresentação da nossa irmã. Como já havia falado, hoje a apresentação está a cargo da nossa diretora de doutrina, Jane Moreira, que vai apresentar o capítulo 7, Quadro Doloroso, que nós possamos estar conectado à leitura do livro e tudo que a nossa irmã trouxer. Boa noite, Jane. É com você, Jane. Boa noite a todos. É sempre bom, né, nós estarmos aqui estudando essa obra fantástica de André Luiz, psicografado por Chico. Depois de uma pausa aí no recesso que nós tivemos de férias, mas assim, querendo continuar e ansiosos por estarmos lendo esse livro e trazer aquilo que realmente é importante nesse momento, que nós já despertamos um pouco para essas verdades que são trazidas para todos nós. Então, nós vamos hoje, nesse capítulo 7, falar um pouco sobre esse quadro doloroso. Mas eu vou primeiro colocar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês.
colocando. Estão vendo já a tela? Já, né? Não? Não. Você está preguiçoso hoje. É, é o retorno. É o Zoom que não está me respondendo aqui, mas vamos lá. Continuando. Enquanto a gente aguarda um pouquinho esse. Vocês estão me falando em que eles foram colocados, que eles disseram que parecia uma tela, uma cela, né? Um lugar com grades. Vocês estão conseguindo ver a projeção? Não? Sim, abriu agora. Abriu? Tá, ok. Vamos lá. Vou botar maior um pouquinho para ver se vai. E eles estavam nessa cela aguardando o momento de conversarem com Gregório. E, nesse momento, eles percebem durante a noite, né, muitas vozes, muita falação, algo assim um pouco distante, mas também uma situação que causa uma certa angústia neles. E o nosso capítulo 7 ele começa exatamente com o amanhecer nesse espaço que eles estavam. E nós vamos. Deixa eu achar aqui. Bom, vamos fazer um resumo do capítulo, para que nós depois possamos discutir algumas situações que aparecem no livro e que realmente vão fazer com que a gente reflita bastante, principalmente na nossa forma de lidar com os nossos pensamentos e com as questões da nossa vida. Eu coloco isso bem claro porque as consequências daquilo que fazemos e as consequências daquilo que pensamos faz com que nós busquemos trazer para perto de nós aquilo que pode ser positivo ou não. Então, vamos fazer um pequeno resumo, né, do capítulo. Então, ele começa com esse amanhecer e a possibilidade da tarefa que vai ser realizada pelos envolvidos nessa atividade. E logo que o dia amanhece, André diz que eles são contactados por um emissário de Gregório, a pessoa a qual eles vão conversar mais tarde, né? Mas que essa pessoa, ele coloca que tem um semblante mal-humorado. Imagina a figura que vai lá dizer que, né, Gregório vai recebê-los, mas que, no entanto, eles vão ter as primeiras horas livre, para que eles possam fazer o que eles acham que precisam, né? E, logicamente, que os envolvidos nessa tarefa são Gúbio, Eloy e André, né? São os três que estavam lá reunidos e vão sair dali para terem contato. E é interessante que André Luiz fala, né, da sensação que ele tinha do confinamento num cubículo, que era como eles estavam se sentindo naquela cela a qual eles ficaram alojados durante toda a noite. E ele diz que a noite foi realmente uma noite aflitiva para eles. Eles sentiram muita aflição no momento em que estavam nesse lugar, até porque o ruído exterior era um ruído que não era muito agradável, causava uma certa aflição neles também, né? Sentia como se fosse uma atmosfera pesada, algo assim como que asfixiante. E
Aí eles fazem um relato do que eles vão encontrando pelo caminho, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e André faz uma narrativa logo depois de que espaço era esse no qual eles estavam passando, né, caminhando em direção a uma possibilidade de entender um pouco mais de uma dúvida que ficou no final do capítulo anterior, que era a curiosidade que ele tinha sobre o que eram os ovoides. E aí, nesse momento, né, o Gúbio fala para André e para Eloy: vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Mas aí a gente observa que André faz uma narrativa muito interessante sobre o cenário no qual eles estão fazendo essa trajetória até chegar a conhecer esses ovoides, né? A conhecer esse, esses seres que estavam imantados e pululando também pela atmosfera. E o cenário que André descreve é como se aquela cidade fosse uma cidade com muitos detritos, que transparecia por toda parte, quer dizer, muita sujeira. Era um local com uma falta de asseio muito grande, o que causava, né, um certo mal-estar. As edificações que tinham nessa cidade eram edificações que ele colocou como sendo em péssimas condições, muito ruins, muito desgastadas. Ao mesmo tempo, ele falava que haviam paredes com lodos que tornavam-se repelentes pelo aspecto e também pelo cheiro desagradável que exalavam. Então, vocês imaginem, né? Que eles estavam passando por um lugar onde tinha edificações destruídas, ruínas, como se fossem ruínas, mas com muito lodo e muito mau cheiro. Era essa a impressão que eles tinham naquele momento. Pouca vegetação, e as que tinham estavam assim completamente sem vida, né? Então não existia um aspecto muito agradável. E ele dizia que pairava na atmosfera um sufocante nevoeiro que não deixavam que eles percebessem nem um horizonte um pouco mais à frente. E, caminhando, eles então passaram por um labirinto que era muito comprido, muito comprido. E depois de passar por esse labirinto, eles então entraram numa edificação que eles dizem assim, que com boa vontade nós nomearam, né, de asilo dos espíritos desamparados. Então, imagina, eles entrando por esse labirinto e quando eles terminam esse labirinto, eles observam essa edificação muito extensa, mas que estava naquele momento, né, com um nevoeiro que eles não conseguiam. Isso era normal nesse espaço que eles estavam. E aí passam também, como eles narram, por uma muralha lodosa. Conseguem imaginar isso? Uma muralha imensa, quem sabe parecida com a muralha da China, no entanto, com muito lodo nessa muralha. E depois avançam alguns passos e um pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Aí, de repente, abre, né, um outro espaço muito grande, largo e profundo, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. E até interessante que no livro o Eloy ele faz uma observação em que ele fala assim, lá na página 95, nessa minha edição, né? Forçando o bom humor, perguntou:
A propósito, se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquecendo e informando que o homem comum não possui, senão vaga ideia da importância das suas criações mentais na sua vida. Então, ele compara isso, ele ficou tão assustado com o que ele viu, que ele achou que aquilo ali, se o inferno era exatamente aquilo, ou pior do que aquilo, porque pior do que eles estavam vendo, ele não podia acreditar. E aí eles sentiram que chegaram, então, num planalto que, de repente, depois desse planalto, quebrava um despenhadeiro. E, nesse despenhadeiro, lá eles foram adentrando e vendo coisas das mais tenebrosas possíveis, que fez com que até André se sentisse um pouco mal. Gúbio, claro, era o mais equilibrado dos dois, porque ele sabia, né, o que ia encontrar por ali. Mas Eloy e André não tinham a noção, já tinham visto muitas coisas. André mesmo, com muitos dos socorros que ele fez, mas como aquilo realmente, ele ficou muito assustado. E aí ele ainda fala que à frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nós situássemos perante imensa cratera de um vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Então, nesse espaço onde eles estavam, olha o que eles. Aqui André comparou, como se fosse um vulcão vivo, não era alimentado por larvas, como um vulcão normal, né? Mas sim pela dor humana. Então, esse era o cenário ao qual eles estavam adentrando naquele momento. Encontraram o asilo dos espíritos desamparados e depois eles chamaram um quadro doloroso. É o momento em que eles veem corpos, né, amontoados, milhares de criaturas que abusaram do sagrado dom da vida, como o próprio André coloca para a gente. E, nesse momento, André fica preocupado e quer ajudar, mas Gúbio coloca para André que, na verdade, não é o momento de se fornecer qualquer tipo de ajuda, porque o momento daquelas pessoas que estavam, aqueles espíritos sofredores que estavam ali, serem socorridos, teria o tempo certo, mas que, no caso deles, eles não deveriam se preocupar com aquilo. A missão deles era outra. Porque André, a gente já conhece de outras situações, André sempre queria ajudar. Depois que saiu de nosso lar, em todos os lugares em que esteve, André foi aquela pessoa proativa, né? Querendo sempre estar auxiliando aqueles que estavam necessitando. Mas naquele espaço ali, havia sim socorro, como eles próprios perguntaram para o Google. Haverá socorro para essas pessoas? Sim. E dentro daquele espaço haviam emissários do bem, que naquele momento não estava dando para se identificar, mas eles estavam lá. Mas havia necessidade também de esperar o tempo de cada um, né? O tempo do despertar de cada um deles. E nesse processo dessa caminhada, eles encontram o que nós podemos descrever como o quadro doloroso, que é justamente eles perceberam que uma mulher esquálida, né, como diz o livro, uma mulher muito magra, deitada no solo, estava sendo envolvida, cercada por três formas ovoides. Três seres que estavam imantados ao corpo dela, fazendo com que ela tivesse alucinações e não conseguisse sair
do estado ao qual ela se sentia presa naquele momento, né? Ela não os percebia, né? Ela não conseguia vê-los, mas ela ouvia tudo que eles falavam para ela. Ela ouvia a todo instante o sofrimento que eles causavam a ela. Mas por que, né, esse sofrimento? Por que causavam a ela essas alucinações e não deixavam que ela saísse nesse momento daquelas aflições? Eram justamente esses ovoides que criavam nela, faziam as criações mentais para que ela recordasse, que emergisse da consciência dela, da sua última encarnação, tudo que ela causou a esses seres. Então, quem era essa mulher? E aí há uma outra explicação durante o livro, durante o capítulo, em que Gubbio coloca para Eloy e para André a história, né, desses 4 seres que estão ali, nesse momento. E qual era essa história? Essa mulher era uma mulher muito bela, formosa, que casou-se com um homem que era mais maduro e que tinha, né, uma propriedade rural com muitos escravos, e ela casa-se com ele. Depois de um determinado tempo, ela descobre que o seu esposo tinha tido um romance com uma das escravas da sua propriedade, antes de casar com ela. E que, durante esse romance, eles tiveram 2 filhos. Quando ela descobre isso, ela pede que o seu marido, ela muito irada e com muita raiva do que ela soube, ela pede que ele dê cabo dessa escrava. E o que é, e logicamente, ele querendo manter o casamento, né, a harmonia, vamos colocar entre aspas, a harmonia do lar, ele então vende esta escrava, e aí no livro diz que vendeu a escrava para uma região muito insalubre também, e ela, depois de um tempo, ela morre de uma febre maligna. No entanto, ela teve com ele 2 filhos, e esses 2 filhos foram separados da mãe, eles ficaram na fazenda e a mulher, né, foi vendida. E o que faz essa nossa irmã com esses 2 filhos? Para se vingar deles também, ela manda que eles sejam colocados no tronco, sofram bastante flagelos, são açoitados, sofrem muitos horrores em frente à senzala a qual eles viviam, sofrem muitas humilhações. E depois de um tempo, o capataz diz que eles roubaram alguma coisa, os acusa de roubo. E ela manda, então, que sejam colocadas correntes no pescoço deles. Esse fato causa muitas feridas nesses 2 rapazes, nesses 2 jovens, que eram filhos, né, do esposo dela, mas eram escravos. E eles, depois de algum tempo, eles contraem tuberculose e são proibidos de serem ajudados. E eles morrem. Assim que eles desencarnam, eles automaticamente se juntam à mãe, que já estava no plano espiritual e que não havia se afastado daquela propriedade, porque a todo custo ela queria, com relação a essa mulher, ela queria vingança, né? Ela queria se vingar do que ela tinha feito a ela e aos filhos. E os filhos se juntaram a ela nesse propósito de se vingar. E
No momento em que eles estão, né, próximos à fazenda, eles começam um processo de obsessão dessa mulher. E essa, logicamente, ela adoece, e durante a sua doença, ela é assistida por médicos, por padres, e ela é orientada para que ela perdoe o que ela havia feito a essas, né, 3 pessoas. Peça que ela faça um exame de consciência, mas ela simplesmente não consegue perdoar também o fato, embora isso fique remoendo na sua memória, na sua consciência, o orgulho não deixa que ela realmente perceba o mal que fez. E ela, depois de uns 10 anos, ela começa a definhar, fica muito fraca e ela desencarna. E é o momento que eles estão esperando próximo dela, para que, quando ela desencarnasse, eles pudessem levá-la junto com eles, para que no plano espiritual, na região mais densa que eles estavam agregados, que eles a levassem para fazer com que ela sofresse tudo o que eles sofreram, ou muito mais. E foi nesse processo deles estarem obsediando, e agora no plano espiritual, também sugando, vampirizando as suas energias, que eles foram se transformando em ovoides, em função desse sentimento de vingança. E quando Gúbio, Eloy e André chegam perto dessa mulher, ela começa a gritar, né? Querendo ajuda, e chama pelo marido, que tinha o nome de Joaquim, mas Joaquim não estava por lá mais. Joaquim já estava sendo encaminhado a outra esfera do plano, né? Para principalmente reencarnar e poder esperar por ela para auxiliá-la no momento da sua reencarnação. Mas ela gritava, chamava, mas não conseguia ver. E nisso, Gúbio pede para que André e Eloy tentem ouvir a, os pensamentos desses ovoides. Eles chegam perto e num deles ele ouve o seguinte: eles falam: vingança, vingança, não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Um deles falava isso. E ele repete a experiência com os outros 2 ovoides que estão presos a ela. E eles falam a mesma coisa, parecido: assassina, assassina! E jogavam todo esse ódio para cima dessa mulher. E isso fazia com que ela, cada vez mais e mais, se tornasse fraca e se colocando numa situação de não conseguir reagir. E eles estavam, logicamente, conseguindo, né, aquilo que realmente eles queriam. E a gente sabe que a justiça divina, ela é perfeita. E André faz um relato que, mesmo depois de todas essas situações ocorridas nessa, vamos dizer assim, nessa região abismal, né, que era esse abismo umbralino no qual eles estavam inseridos, ela teria a oportunidade de reencarnar. Mas no momento em que ela reencarnasse, auxiliada, inclusive, pelo seu ex-esposo, que uma vez até tentou visitá-la, mas estava como se fosse um semilouco, né? Com ele não tinha o organismo espiritual tão denso quanto dela e dos outros 3. Mas ele foi encaminhado, então, para ser assistido. Mas ela, quando retornasse, retornaria com muitas questões a serem também reparadas. Ela iria sofrer, ela iria, quando retornasse, ela teria esses, né, a energia desses 3 ovoides
próximos a ela. E quando eles estivessem em condições de reencarnar, seriam eles filhos dela. Ela é que iria cuidar de todos eles. Então, esse é um resumo do nosso capítulo. E aí a gente vai observar agora o que seria, o que nós poderíamos destacar dentre inúmeras coisas que aparecem no capítulo, porque não são poucas, mas o que a gente poderia destacar, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. Primeiro, o que aparece? A questão da alienação mental e as deformidades que são causadas quando estamos num estágio evolutivo que tem uma densidade muito mais baixa, né? Então, o que causa isso? Sobre o pensamento e as nossas criações fluídicas. Quais são as consequências dos nossos pensamentos? As consequências boas ou más? O que isso acarreta em nós em função da sintonia que nós estabelecemos nesse plano, né? O bom, o ruim atrai o ruim, o bom atrai o bom, mas o bom também afasta o mal. A gente vai falar um pouco sobre essas questões. Vamos detalhar um pouco o que são esses ovoides, né? O que eles são, como se dá o processo de ovoidização, qual é a causa, como nós podemos auxiliar espíritos que estão nesse estágio, e também como seria possível, né, nós, enquanto encarnados, usando o exemplo da mulher sofredora que foi encontrada, não cairmos nesse mesmo propósito que nós vimos aqui no capítulo desse livro. Então, vamos falar um pouquinho da alienação mental. Então, a alienação mental e as deformidades deprimentes oriundas do estágio evolutivo dos habitantes. E aí, no nosso livro, André faz uma narrativa de como ele via essas pessoas no momento em que ele saiu, né, do local onde eles dormiram. Então, ele falou assim: coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente, aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomias torturadas, iam e vinham, ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Aí a gente pensa assim, lá naqueles filmes, né, de Walking Dead, Zumbilândia, né, daquelas pessoas que estão todas deformadas, vagando por um determinado espaço, era mais ou menos o quadro que André via naquele momento, né, de anormalidades, como ele fala, deprimentes. Talvez a gente não possa precisar, porque quando a gente pensa, né, em deformidades que nós vemos nesse nosso plano aqui, talvez não seja a quinta parte do que eles depararam quando estiveram, né, andando por esses lugares, por essas ruas. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, ao meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, e entre a amnésia e o desespero. Alguns fixavam-nos com um olhar, né, muito forte. Olhavam como se... Desculpa, acho que a Aline está com o microfone ligado. Então, fixavam com um olhar suspeitoso e cruel, mas é o que ele fala, a impressão que eu tinha é que eles não estavam querendo, na verdade, fazer mal, porque eles nem percebiam tanto assim, não tinham ainda a percepção deles, é porque eles eram mesmo ignorantes, primitivos, desesperados, principalmente. E uma coisa que chamou a atenção, que ele falou que observava a conversação ociosa, que era ali um traço dominante. Aí a gente pensa assim, né? Quando a gente fica, às vezes, não tem assunto nenhum e fica conversando um monte de bobagens, ou, na verdade,
estimulando fatos ocorridos que não valem a pena estar na nossa esfera de pensamento. Então, é até um aviso, é até um alerta para a gente. E aí ele continua que o instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecadas, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Olha isso, né? Essas mentes, né, que estavam em desalinho nesse local, elas tinham a ideia fixa. Esses ovoides, por exemplo, qual era a ideia deles? Vingança, 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 como havia sido falado. E perdeu-se, e muito tempo, se preocupando em acabar com o outro, ao invés de buscarem se reajustarem, encontrar paz. Eles não tinham pensamento para isso. E aí, André continua, rebaixados pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam ao lastimável relaxamento. Quando se fala em se entregam ao lastimável relaxamento, a gente pensa que no momento que a gente desconecta a nossa, é, a nossa mente com o divino, quando nós desconectamos a nossa fé, quando nós desconectamos o nosso eu interior com o Pai, que inclusive está dentro de nós, quando nós relaxamos nessa nossa vigilância, nós abrimos brecha para que a todo instante nós possamos ser atraídos e atraindo aqueles que estão vibrando igual a nós. E aí vem a questão do pensamento, né? Que é o que vai fazer com que nós, né, através dos nossos pensamentos, passemos, então, a criar na nossa esfera, onde nós estamos, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na rua, as coisas que podem ser boas ou más. E isso que é chamado de criações fluídicas. E aí tem dois trechos que eu vou colocar aqui, que eu estou colocando para vocês, que estão nesse nosso livro, Libertação, o primeiro lá no capítulo 11 e o outro lá no capítulo 17, que fala assim, ó, André Luiz fala, as criações fluídicas nascem do pensamento. Eu crio e plasmo isso em torno de mim. Em algum momento, isso vai ser utilizado. Se é uma criação boa, que ótimo. É o que eu pretendo que tenha perto de mim. Agora, se for uma criação fluídica, um pensamento ruim, ele está plasmando aqui. No momento que eu abrir a brecha, ele vai ser aproveitado por aqueles que estão em volta de nós, só esperando o momento certo. Então, ele diz que as criações fluídicas nascem do pensamento. A força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Olha que coisa interessante, né? É a força criadora da nossa própria alma, que é a continuação de nós mesmos. E num outro trecho, também do livro Libertação, ele fala que essas criações atuam no meio em que vivemos e agimos. Hoje estamos vivendo e agindo neste plano aqui, planeta Terra, encarnados aqui. Quando desencarnarmos, é lá que nós vamos ter as nossas atuações. E aí ele fala que estabelecendo para o padrão nossa influência no bem ou no mal. As nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Cuidado. É o aviso. Cuidado, né? Nós estabelecemos um padrão da nossa influência no bem ou no mal e criamos imagens tão vivas quanto desejamos.
Então, se eu estou em casa e pensando, porque um ente querido saiu, eu fico preocupada e já elaborando coisas ruins que podem acontecer com ele, é esse tipo de imagem que eu vou trazer para perto e provavelmente pode ser que aconteça. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O pensamento, ele é elaborado e produzido pela mente espiritual. Assim, a mente é o espelho da vida em toda parte, onde quer que o meu espírito esteja mergulhado, no plano físico ou na dimensão espiritual. E aí, lá no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, eles nos falam assim: independentemente do plano de vida do qual nos situemos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Gente, eu achei essa frase tão interessante que eu coloquei ela em destaque, em azul. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. É o espelho da nossa vida. Até que nós, né, nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, não sabemos quantas encarnações tivemos, nem quantas ainda vamos ter. Então, uma hora, num determinado momento, nós vamos nos identificar com a sabedoria infinita e com o amor infinito, do infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Enquanto isso, nós estamos aqui aprendendo. Enquanto isso, nós estamos aqui despertando. Enquanto isso, nós estamos aqui tentando ser um pouquinho melhores e fazendo com que a nossa cabeça pense mais no bem do que em qualquer outra coisa. E aí, o que nós estabelecemos, né? Essa conexão com o bem ou com o mal. E aí, na Gênesis, aqui, nós temos uma citação de Gubbio, que ele fala assim, ó: o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais da própria vida. E lá no livro, na Gênese, no capítulo 14, item 14, os espíritos nos dizem assim, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os por meio do pensamento e da vontade. Imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção, aglomeram-nos, combinam-nos e dispersam-nos. Com eles formam conjuntos de aparência, forma ou cor determinados, modificam-lhe as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta o espírito pensar alguma coisa para que esta se produza, assim como basta modular uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, eles estão por aí, ó, pegando todos esses fluidos, né? Nós estamos mergulhados no fluido. E tudo que nós pensamos, todos nós, eles estão aproveitando. E no laboratório espiritual, da vida espiritual, eles estão manipulando da forma que eles consideram adequada para, um determinado momento, utilizarem contra ou a favor, porque existem espíritos bons também, não é? E os nossos pensamentos bons são aproveitados por eles. E é nesse momento que a gente estabelece uma sintonia, que é justamente a união de todos esses fluidos que estão por aí. Olha essa imagem. Quantos pensamentos estão, né, voando por aí, se espalhando? E os espíritos que estão espalhados em todo o planeta estão utilizando daquilo que nós estamos colocando nessa atmosfera fluídica, né? Através das nossas criações fluídicas. E aí aí vem exatamente o ruim atrai ruim, o bom atrai o bom, mas principalmente o bom afasta o ruim. Quando nós oramos, por exemplo, nós auxiliamos
a afastar aquilo que não é positivo, mas principalmente, não é só afastar. Quando de manhã a gente, às vezes, nós fazemos a nossa oração e nós falamos assim, que as forças divinas possam trazer para o nosso ambiente familiar a paz, saúde, tranquilidade, prosperidade, equilíbrio. E que se houver alguma energia negativa, seja trabalhada, seja encaminhada pelos espíritos do bem para que sejam orientadas e encontrem o seu caminho. Não quero só que me afaste, mas eu quero que eles encontrem o caminho também. E aí a gente pensa, né, que o pensamento ou a mente pode modificar as propriedades do fluido ao nosso redor. Eles podem gerar consequências diretas, né, para nós ou para todo mundo que está à nossa volta. Quando nós fazemos o evangelho no lar, o que a gente emana para o nosso lar e para quem está perto de nós? Só coisas boas. Nós fazemos uma esfera de proteção. Então, a gente pode, no aspecto moral, causar isso aqui, mas também podemos causar isso aqui. E no aspecto físico, né? Como é que a gente encontra? Quais são as sensações que nós temos? É a irritação, a excitabilidade, é a calma e a tranquilidade. Então, são questões que nós temos que levar em consideração. E aí a gente chega aos ovoides, que era a grande questão de André Luiz, né, e Eloy, na hora em que termina o capítulo 6 e eles vão, durante o dia, fazer essa visita a esse espaço. Então, vamos falar um pouquinho dos ovoides. O que são os ovoides? Né? Refere-se a uma retração ou atrofia do corpo espiritual. Isso pode acontecer quando um espírito desencarnado fica fixado em uma ideia ou um desejo inferiorizante. Então, quando você tem um espírito que desencarnou e ele é muito arredio, muito preso numa ideia de vingança e ódio, aí ele causa uma atrofia no seu corpo espiritual. E como é que se dá esse processo? Aí a resposta que nós encontramos, que é uma consequência da transformação que sofre o perispírito lesionado por atos e pensamentos do espírito. E olha que esses 3 casos que nós vimos nesse capítulo, eles começaram com esses pensamentos desde a encarnação, pelos sofrimentos que passaram. Foram para o desencarne com esse mesmo pensamento. E tanto ficaram arraigados a isso que eles lesionaram o seu perispírito, né? Fazendo com que este perca no mundo espiritual a forma humana. Por isso, eles vão definhando e se transformam em ovoides. Essa transformação se dá em espíritos muito atrasados na sua evolução, espíritos muito arraigados à prática do mal e que não querem se modificar. A recuperação deles vai ser muito difícil, mas ela vai existir. E o que causa? Né? A causa disso é o descomprometimento com as leis humanas. Quando eu entendo que é fundamental perdoar, eu tenho conexão com o Pai. Eu conheço o Evangelho de Jesus. Mas quando eu endureço, não acredito que existe uma vida após esta vida, quando eu me embruteço em não conhecer as verdades divinas, eu me descomprometo com a palavra que Jesus nos deixou, com os ensinamentos que ele trouxe do Pai. E aí a pessoa adoece, como ele coloca aqui, né? Numa ideia fixa e doentia, que é o monoideísmo. E acaba estabelecendo uma vibração de baixa frequência e passa anos, séculos às vezes,
né? E produzem progressivamente a deformação do seu corpo espiritual. E qual é essa ideia fixa e doentia? É o ódio e a vingança, principalmente. Como é que nós podemos auxiliar esses nossos amigos nesse estágio? Muitos são tão persistentes nesse monoideísmo auto-hipnotizantes que recuperarão a forma humana reencarnando. E é através do amor que haverá a recuperação de nossos irmãos estagnados. E aí Gubbio diz que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Vai ser fácil eles se recuperarem? Muito difícil, até porque a reencarnação de espíritos dessa natureza se dá de forma compulsória, né? Eles compulsoriamente serão levados a reencarnar. E no exemplo que nós temos nesse livro, nesse capítulo que nós lemos, né? Lá no último parágrafo desse capítulo, o Gubbio vai falar um pouco sobre como será a reencarnação dessa nossa irmã que foi encontrada. E ele diz assim: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Terá uma infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Ela vai sentir isso, mas não vai saber por quê, inicialmente. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por se originarem na persistência e invisível atuação de inimigos de outra época. Os problemas de saúde ocasionados serão em função desses ovoides que estarão nos seus centros de força imantados. Terá mocidade torturada por sonhos de maternidade, não repousará intimamente enquanto não oscular, né, enquanto não estiver, não acalentar no próprio colo os 3 adversários convertidos, então, em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos. Será difícil a reencarnação desses seres também. Recambiando a estrada certa, será na condição de mãe um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Então, não vai ser fácil, nem para ela e nem para eles. Mas há uma recuperação, há uma forma de se auxiliar. E essa imagem, só para finalizar, eu vou passar sem falar um pouco disso aqui, né? A imagem que mostra, perdão, que mostra essa nossa irmã deitada, né, lá nesse abismo, e os 3 ovoides que estão aqui em torno dela a atormentando, enquanto André Luiz e Eloy tentam, né, escutar aquilo que eles estavam falando. E como própria Allan Kardec deixou na sua lápide, né, lá no seu túmulo, é o que acontece com a gente. Nós viemos para nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tem reparação para todos. O Pai não esquece de nenhum de nós. Então, que a gente possa ficar com o sentimento de que, como Jesus nos disse, se quer me seguir, vai lá, perdoa, pede perdão ao seu irmão e depois volta. Resolve o que você tem que resolver, mas que isso seja feito enquanto estamos aqui encarnados, para que nós não soframos as consequências de quando desencarnarmos. O exercício do perdão, eu perdoo aqueles que me causaram algum mal e me sinto também disposta a aceitar o perdão deles. Vamos fazer isso para que nós não possamos sofrer as sequelas, né, do ódio, mas que nós possamos reparar o quanto antes. Bom, meus amigos, é isso. Bom, deixa eu
Deixa eu tirar aqui, sair da tela. E acho que eu deixei algum tempo ainda para vocês falarem. Desculpa. Muito longo, é muita ação. Agora Tem é com muita, vocês. tem muita coisa, né, Jane? Obrigado, Jane. E se alguém tiver alguma coisa para colocar, eu vou falar sobre um livro que fala sobre tudo isso aí que Jane comentou agora sobre forma e pensamento, né? O livro Dias Gloriosos, né? De Divaldo Franco, por Joana de Angelis, né? Em que ele diz que, em que ela, a veneranda, como Joana, como o Divaldo fala, traz a narrativa quando ele diz assim, pensamento e saúde mental, no capítulo, em que a forma de nós pensarmos ela é tão importante que ela vai prejudicar o núcleo das nossas células, marcando o nosso perispírito para a próxima reencarnação. Então, o que a Jane falou é algo muito sério para que a gente veja o modo em que a gente pensa, onde anda a casa mental, porque muitas vezes a gente pensa, não, foi só um pensamento assim voando, não, mas ele é uma idiopatia, né? Ele é criação nossa, que futuramente, como o Jânio falou, vai ser usado no bem ou no mal. Então, você tem aí uns minutinhos, se tiver alguém que queira falar alguma coisa, Jane, eu desde já agradeço pelo capítulo, pelo estudo, e que nós possamos continuar, né? Daqui para até o encerramento do Com livro, né? certeza. É. Jane, só agradecer. Muito esclarecedor, muito bom. Os conhecimentos que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Deus te abençoe. É só para uma coisa que é interessante, que na literatura, no Pentateuco, a gente não encontra essa nomenclatura dos ovoides, né? Eu fui em todos os livros do Pentateuco para achar a nomenclatura. Eu vou lá naquele índice remissivo que tem no final do capítulo. O nome ovoide ele surge um pouco depois, quando vem a literatura complementar, né? O André Luiz ele coloca isso em mais de um livro, inclusive. E aí a gente vai procurando e vai achando, né? Em Divaldo também, em algumas literaturas dele ele cita. Eles falam da desarmonia, muito, no Pentateuco, da desarmonia, né, do perispírito, mas especificamente com o nome ovoide é uma coisa um pouco mais para frente, né? Bom, só uma curiosidade. Chiquinho, tia Isa. Eu faço das palavras da Yara as minhas. Não tem nada que acrescentar, tudo perfeito, foi maravilhoso. Você fez em 1 hora um resumo de não sei quantas páginas. Foi show. É Bom, difícil, muito né? bom mesmo. A gente vai se... Botei até um reloginho aqui do meu lado. A Eugênio também está do seu lado aí, te É vigiando também, né? um pouco mais à esquerda aqui, mas não deixa eu olhar o relógio, não, Chico. Semana que vem nós temos a Andréia Rosadas, né, que é do Grupo Espírita Casa de Tiago, lá em Petrópolis, aqui no Rio, que vai apresentar o capítulo 8. Então, sendo assim, mais uma vez agradecendo a Jane pelo esclarecimento e convidar a querida Yara para fazer encerramento do nosso estudo. Então, vamos lá. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de realizar mais um estudo do livro Libertação. Abençoe a Jane pelos conhecimentos trazidos, que tão bem nos transmitiram a mensagem de amor desse capítulo 7. Que ao sair desse momento agora, nós possamos nos sentir mais fortalecidos por mais uma vez entender quanto mal a vingança nos causa e também por nos mostrar o cuidado que precisamos ter com os nossos pensamentos.
Gratidão, Senhor, pelos benefícios que recebemos do plano espiritual, como podemos observar no estudo de hoje. Lembremos que o ruim atrai o ruim, o bom atrai o bom, e o bom afasta o ruim. Sem nos cansar de agradecer, Senhor, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.